Previsões de Vanga para 2026. 2 signos do zodíaco enfrentarão dificuldades, enquanto 3 signos ficarão ricos. 2026 não será um ano comum. É um ano sobre o qual Vanga falava com especial apreensão e esperança ao mesmo tempo. Ela avisou: chegará o momento em que o universo dividirá as pessoas em 2 caminhos. Algumas serão testadas por dificuldades, outras serão recompensadas com riquezas inéditas. Neste ano, o destino não deixará ninguém indiferente. Alguns perderão tudo para encontrar seu verdadeiro destino, outros terão a chance de uma ascensão que mudará suas vidas para sempre. Nas previsões de Vanga, soaram os nomes de 5 signos do zodíaco. 2 deles passarão por provações, onde terão que testar sua resistência, sua fé e sua força de espírito. E 3 sentirão como a sorte financeira, o sucesso e a confiança que esperavam há anos irão invadir suas vidas. Não são apenas previsões, são avisos para aqueles que estão dispostos a ouvir. O ano de 2026 abrirá as portas para aqueles que não têm medo da verdade sobre si mesmos. Então inscreva-se agora mesmo e descubra se você está entre aqueles que Vanga chamou de escolhidos, pois este ano será decisivo para você. Áries. Áries está à beira de um ano que testará sua força, mas é justamente através das provações que se abrirá a porta para a verdadeira riqueza. Não apenas material, mas também interior. Vanga viu como 2026 divide o espaço em 2 partes para os nascidos sob este signo. Uma leva a crises profundas, a outra a uma ruptura capaz de mudar toda a vida. E entre esses 2 mundos, uma linha tênue que só quem não tem medo de suas próprias decisões será capaz de manter. Nos primeiros meses do ano, os arianos enfrentarão uma situação que os fará duvidar de si mesmos. Uma pessoa em quem confiavam pode se tornar fonte de perdas ou traição. Vanga chamava esse período de teste da verdade, quando o universo coloca um espelho diante de Áries e pergunta: você ainda é aquele que busca o poder ou já se tornou aquele que controla o próprio destino? Essa crise pode vir na forma de instabilidade financeira, rompimento de parceria ou até mesmo problemas de saúde de um ente querido. Mas é aqui que nasce uma nova etapa, o momento em que a força de caráter se transforma em um verdadeiro imã de sorte. A partir da primavera, a energia deste signo se inflama como uma chama que não pode mais ser parada. As pessoas sentirão em si uma nova determinação, o desejo de agir, criar, quebrar velhos esquemas. Para muitos arianos, 2026 será o ano em que eles arriscarão e pela primeira vez ganharão tudo. Alguns mudarão de emprego e imediatamente entrarão em uma área que trará altos rendimentos. Outros terão uma chance inesperada de investir dinheiro em um negócio que explodirá em lucros. Vanga dizia que a força de Áries está incorporada em seu destino como o fogo na pedra. Basta acendê-la na hora certa. Ao mesmo tempo, os arianos podem ser perseguidos por um inimigo interno, a impaciência. A vidente avisou que, em 2026, qualquer decisão tomada precipitadamente levará a perdas. A pessoa pode concordar com um acordo que parece brilhante, mas na verdade esconde uma armadilha. Portanto, a chave para o sucesso será a capacidade de esperar. E quanto mais tempo Áries mantiver a pausa, mais poderoso será o resultado. Este não é um ano de ascensões rápidas, é um ano de explosões, que só acontecem quando tudo amadurece ao máximo. Em julho e agosto, os arianos começarão a sentir que seu destino está entrando em uma nova fase. Surgirão coincidências estranhas, pessoas do passado, propostas com as quais antes apenas sonhavam. Esta será a primeira onda de um grande fluxo financeiro que Vanga viu como um rio de ouro fluindo em meio ao fogo. Aqueles que não se assustarem com o risco receberão tudo.
dinheiro, status, novo poder sobre sua própria vida, mas, junto com isso, o peso da responsabilidade. Afinal, o ariano de 2026 não é mais apenas um líder, mas uma força motriz para os outros. Seu exemplo começará a ser seguido. A vidente advertiu que neste ano o fogo pode queimar. Se Áries permitir que a raiva o controle, ele destruirá tudo o que construiu. E isso se aplica especialmente a conflitos na família ou no trabalho. Uma palavra brusca pode destruir anos de confiança. Mas quem se controlar receberá a recompensa com que sonhou. Pois no final do ano, quando muitos signos estarão apenas procurando apoio, será Áries que estará no topo, não porque teve sorte, mas porque resistiu. No outono de 2026, começará um segundo ciclo de mudanças, ainda mais poderoso. Nessa época, é possível que haja uma grande compra, uma herança ou até mesmo uma vitória em questões financeiras. Para alguns, será a assinatura de um contrato que mudará o destino. O dinheiro não virá por acaso. Ele será o reflexo do trabalho interno que Áries realizou sobre si mesmo. É o momento em que o universo retribui a dívida àqueles que não desistiram quando as coisas estavam mais difíceis. E é então que esse signo passa da categoria de testados para a categoria de escolhidos. Mas Vanga enfatizou: em dezembro, cada Áries deve fazer uma escolha, se seguirá o caminho da força ou se esconderá atrás do conforto. Porque o ano trará não apenas riqueza, mas também a tentação de usá-la de forma errada. Se a pessoa começar a tratar o dinheiro como seu único objetivo, ele desaparecerá rapidamente. Mas se a usar para criar projetos, ideias, ajudar os outros, o fluxo só aumentará. O carneiro deve lembrar-se: a sua energia não é para enriquecer, mas para criar. E é aí que está o segredo de 2026, meados do inverno de 2026-2027. O clímax. O que parecia um começo insignificante se transformará em uma estrutura que proporcionará estabilidade por anos. Para alguns, um novo negócio; para outros, uma nova moradia; para outros, um novo status. E cada uma dessas conquistas se tornará um símbolo da vitória sobre os próprios medos. Porque as dificuldades que Áries enfrentará na primeira metade do ano foram apenas um instrumento de purificação, de velhos laços, de pessoas desnecessárias, de antigas dúvidas. Este signo aprenderá uma lição. A verdadeira riqueza não vem quando você pede, mas quando você está pronto. E 2026 deixará Áries pronto em todos os sentidos: moral, emocional e financeiro. Depois deste ano, ele se tornará outra pessoa. Até mesmo aqueles que antes zombavam dele começarão a respeitá-lo, pois o mundo verá que sua energia não se esgota. Pelo contrário, ela se torna ainda mais intensa quando surgem obstáculos no caminho. Para os solteiros deste signo, o ano também reserva surpresas. Vanga previu um encontro com uma pessoa que abrirá um novo nível de compreensão de si mesmo. Não se trata apenas de um romance, é uma união que mudará o destino de ambos. Mas somente se a Áries não tentar dominar. Igualdade, confiança e respeito, essa é a fórmula que abrirá as portas para o amor verdadeiro. E é através do amor que esse signo compreenderá como usar corretamente o poder que o destino lhe dá. A sensação de vitória virá silenciosamente, sem fanfarras, sem declarações bombásticas, apenas com paz interior. Áries perceberá que agora tudo é possível, porque ele mesmo se tornou aquele fogo que não precisa de um incendiário. 2026 o transformará de lutador em criador. E é por isso que Vanga disse: entre aqueles que sairão vitoriosos deste ano estará Áries, cansado, mas com os olhos brilhando pela compreensão de quão longe ele conseguiu chegar. Sua história em 2026 não é apenas um caminho para a riqueza. É a prova de que mesmo o signo mais forte passa por dificuldades não para ser punido, mas para se purificar. Quando tudo parecer destruído,
É aí que começará a construção do novo. E no final do ano, quando os outros ainda estarão começando a compreender seus erros, Áries já estará à beira de uma nova vida, forte, confiante e, o mais importante, livre. Touro para Touro, 2026 será um ano em que a terra sob seus pés roncará, como se uma força antiga estivesse despertando. Vanga via esse signo como guardião do mundo material, mas é justamente em 2026 que essa estabilidade passará por uma prova. A vidente disse: o taurino deve perder uma parte para encontrar o todo. Este ano mostrará o quanto este signo confia em si mesmo, na sua intuição, nas suas decisões e se será capaz de se levantar depois que o destino mudar drasticamente de direção. O início do ano pode ser cheio de inquietação. Parece que tudo está indo conforme o planejado, mas Taurus, de repente, sentirá que o que antes dava estabilidade não funciona mais. As pessoas em quem ele confiava começarão a se comportar de maneira diferente. Os projetos nos quais ele investiu suas forças ficarão paralisados. Vanga avisou: este signo precisa passar por uma zona de estagnação para despertar sua verdadeira energia. Não é uma crise, é uma pausa na qual se forma uma nova base. E embora pareça que tudo está sendo perdido, na verdade, as raízes antigas estão apenas morrendo para que novas possam crescer. Até a primavera, um evento importante vai acontecer na vida de Touro. Um encontro ou uma proposta que, a princípio, vai parecer secundária, mas que vai abrir o caminho para a riqueza futura. Pode ser um encontro com uma pessoa que possui conhecimento ou recursos, ou uma ideia que à primeira vista parece insignificante. Touro deve ver nela uma semente de oportunidade. Vanga disse: quando a terra se move, o taurino encontra ouro. E esse ouro, em 2026, nem sempre será dinheiro. Às vezes será uma chance de mudar seu lugar no mundo. O segundo trimestre do ano trará provações de paciência. Alguém próximo pode resistir aos novos planos do taurino. Surgirão dúvidas, medos internos, mas é aqui que acontece o mais importante: a purificação. A vidente chamava esse período de colheita das sombras. O taurino deve cortar aqueles que sugam sua energia. Podem ser colegas, amigos ou até mesmo parentes que se aproveitaram de sua bondade durante anos. Se ele permitir que eles fiquem, perderá mais do que imagina. Se estabelecer limites, ganhará uma nova liberdade e descobertas que farão seu coração bater mais rápido. No verão, um momento decisivo aguarda Taurus. Van o viu como uma cena em que a terra se abre e a luz penetra pela fenda. Este é o momento em que a velha vida chegará ao fim. A pessoa pode perder algo significativo: trabalho, moradia, parceiro, mas isso não será um castigo, e sim uma bênção. Pois no lugar da perda, um novo caminho começará a brotar imediatamente. E em agosto, este signo já sentirá que o fluxo de mudanças se transforma em um fluxo de abundância. Portas que antes pareciam fechadas se abrirão. Negócios, oportunidades financeiras, estabilidade. O taurino verá como tudo o que antes parecia inatingível, de repente estará ao seu alcance. A vidente avisou: não vale a pena compartilhar seus planos neste momento. Quanto mais silencioso o taurino agir, mais fortes serão os resultados. O ano favorece aqueles que trabalham em silêncio e, de repente, mostram resultados. A energia será especialmente poderosa a partir de setembro. É então que o universo começará a pagar as dívidas daqueles que passaram pelas provações da primavera. O dinheiro pode vir de onde não se esperava. Dívida, herança, negócio lucrativo, chance de investimento. Mas isso não é acaso. É uma recompensa pela perseverança, porque 2026, para os taurinos, é uma maratona, não uma corrida de velocidade. Vanga disse que todos os taurinos passarão por um momento de escolha neste ano: permanecer no conforto ou entrar no desconhecido. E tudo depende dessa decisão.
Aqueles que permanecerem no antigo ficarão parados em uma zona cinzenta, onde o tempo não passa. Aqueles que se arriscarem encontrarão ouro. Mas o risco aqui não é irrefletido. Ele é pensado, sóbrio, atento. Os taurinos devem confiar na sua intuição. A sua intuição, em 2026, será mais precisa do que qualquer conselho. O outono abrirá as portas para um grande ciclo financeiro. Nesse período, os taurinos terão a chance de mudar a sua fonte de renda. Alguns encontrarão uma nova forma de ganhar dinheiro que superará tudo o que tinham antes. Alguns iniciarão seu próprio negócio, enquanto outros terão um avanço inesperado na carreira. Vanga viu esse momento como uma encruzilhada dourada. 3 caminhos, mas apenas um leva à verdadeira prosperidade. E esse caminho será sempre aquele que o taurino escolher com o coração. Onde há paixão e sentido, aí virá o dinheiro. Ao mesmo tempo, neste ano, é importante evitar a ganância. A vidente disse que a maior armadilha para o taurino em 2026 é o desejo de manter tudo o que conquistar. Mas quanto mais ele apertar o punho, mais rápido o sucesso desaparecerá. A sorte só vem quando não se tenta controlá-la. O taurino precisa aprender a deixar ir, não segurar as pessoas, não segurar os projetos, não segurar os velhos ressentimentos. Quando ele fizer isso, o fluxo de riqueza se tornará constante. No final do ano, uma sensação incrível de renovação aguarda o taurino, como se tudo o que ele passou, medos, dúvidas, perdas, fosse apenas uma preparação para algo grande. O dinheiro que aparecerá em dezembro não será apenas um sinal material de vitória. Ele trará confiança, tranquilidade, a sensação de que a vida está recuperando o equilíbrio. E isso é apenas o começo de uma nova etapa, que durará mais alguns anos. Touro voltará a sentir o chão sob seus pés, mas desta vez mais firme do que nunca. Vanga viu que, em 2026, Touro será um dos 3 signos que o destino escolherá para grande enriquecimento. Mas isso não é um presente do céu. É o resultado da perseverança. Ele resistirá à tempestade, não se quebrará sob pressão, não trairá seus princípios. E é justamente essa firmeza que se tornará um ímã para o fluxo financeiro. Ele não terá que correr atrás do dinheiro. Ele virá até ele quando estiver pronto para recebê-lo. Depois deste ano, o taurino não será mais o mesmo. Seu rosto mudará, seu olhar ganhará a confiança que só da experiência da luta pode dar. Ele não buscará mais aprovação. Ele saberá que seu caminho é o correto. E mesmo que 2026 comece com caos, terminará com confiança, tranquilidade e força que nenhuma tempestade poderá destruir. Porque, como dizia Vanga, a terra que rachou de dor dá à luz ouro que brilha eternamente. E é esse ouro que o taurino receberá, como recompensa pela resistência, fé e coragem de ser ele mesmo, mesmo quando o mundo vacilava. Gêmeos. Os gêmeos entram em 2026 como se estivessem em uma encruzilhada entre 2 mundos. Um atrai com seu brilho, o outro esconde uma lição profunda. Vanga diz que este signo receberá 2 presentes do ano, um material e outro espiritual. Mas para aceitar ambos, será necessário passar pelo caos. O ano de 2026 não permitirá que os gêmeos permaneçam na sombra. Ele os forçará a decidir quem eles realmente são: observadores instáveis dos acontecimentos ou aqueles que são capazes de criar a realidade. No início do ano, os acontecimentos se desenrolarão a uma velocidade vertiginosa. O fluxo de informações será tão forte que os gêmeos poderão se sentir sobrecarregados. Várias oportunidades surgirão ao mesmo tempo: trabalho, projeto, novo círculo de comunicação. E embora pareça que é preciso agarrar tudo, Vanga advertiu: os gêmeos só encontrarão seu ouro quando escolherem uma coisa. Esta é a primeira lição de 2026. Concentração.
Se conseguirem abandonar a dispersão, transformarão seu talento com as palavras e o pensamento em uma ferramenta que trará sucesso e dinheiro. Em fevereiro, março, é possível que haja uma mudança brusca na carreira ou nas finanças. Os gêmeos podem ter uma chance que, a princípio, parece arriscada, mas que será a porta para grandes mudanças. Pode ser uma proposta de alguém com quem não se comunicam há muito tempo, ou um convite para uma área na qual não tem experiência. E embora o medo do desconhecido seja forte, é preciso dar um passo adiante. Vanga viu esse momento como uma ponte sobre o abismo que leva a uma nova terra, estável, rica e promissora. Mas nem todos os acontecimentos de 2026 serão fáceis. No meio do ano, os gêmeos enfrentarão um momento que parecerá uma perda. Alguém pode sair de suas vidas, uma parceria que parecia inquebrável pode ser destruída. É um processo doloroso, mas necessário. A vidente avisou. Os gêmeos devem perder os laços antigos para trazer uma nova luz. Porque por muito tempo houve pessoas ao lado deles que se aproveitaram de sua energia, sem dar nada em troca. E somente quando esses laços forem rompidos, a verdadeira força começará a crescer. O verão de 2026 será um momento de despertar. Nesse período, os gêmeos começarão a ver as regularidades, porque exatamente essas pessoas, essas situações, essas perdas aconteceram. E de repente tudo ficará claro. Eles perceberão que toda a experiência anterior foi uma preparação. É então que se abrirá o principal fluxo de sorte. Vanga viu que em julho e agosto, um círculo aéreo de ouro se formará em torno deste signo. Energia financeira que se move rapidamente, de forma imprevisível, mas que pode se tornar ilimitada se for usada corretamente. Este é um período em que as ideias trazem dinheiro e as palavras trazem poder. Portanto, qualquer geminiano ligado à comunicação, vendas, educação ou mídia terá a oportunidade de subir rapidamente. A vidente também enfatizou. A sorte deste ano estará intimamente ligada à capacidade dos geminianos de trabalhar em equipe. Aqueles que se fecharem em si mesmos perderão a chance, mas aqueles que encontrarem aliados criarão um verdadeiro império. Este signo sempre foi um mensageiro de ideias, mas 2026 exige não apenas ideias, mas ações concretas. E, portanto, aqueles que estão acostumados a se limitar a palavras terão que aprender a agir, arriscar e assumir responsabilidades. O outono será uma fase decisiva. Os gêmeos sentirão que tudo o que almejavam começa a se encaixar. Em setembro, outubro, espera-se um aumento nas finanças, um avanço no trabalho, a possibilidade de um projeto de grande escala. Mas, ao mesmo tempo, o destino testará sua honestidade. Vanga disse, os gêmeos perdem o ouro quando desempenham dois papéis. Portanto, a duplicidade é o principal perigo deste ano. Se forem insinceros consigo mesmos ou com os outros, o fluxo irá parar. Se agirem com o coração, receberão uma recompensa com a qual nem sequer sonhavam. No final do ano, em dezembro, os gêmeos poderão olhar para trás e ver o caminho que percorreram, das dúvidas e da agitação, para a clareza e o controle, do caos para a estabilidade, e o mais importante, das perdas para as conquistas. A vidente viu o final de 2026 como um triunfo. Os gêmeos estão entre pessoas que reconhecem seu sucesso. O dinheiro que aparecerá nesse período não será por acaso. Ele virá por meio da inteligência, da rapidez nas decisões e do talento de ver oportunidades onde outros veem problemas. E é por isso que esse signo será um dos 3 que Vanga considerava escolhidos para enriquecer. Ao mesmo tempo, o ano trará uma importante constatação. Nem toda riqueza se mede em números. Os gêmeos compreenderão que sua maior riqueza é a liberdade. Eles poderão trabalhar onde quiserem, viver como sonham, se comunicar apenas com aqueles que lhes dão energia.
E essa independência será a principal recompensa do ano, pois é ela que os tornará verdadeiramente felizes. Vanga disse que na vida dos Gêmeos, em 2026, aparecerá uma janela de tempo, algumas semanas em que será possível mudar o destino. É o intervalo entre meados de julho e agosto. É nesse momento que se deve agir, assinar, abrir, lançar. Tudo o que nascer nesse período trará lucro. Tudo o que for adiado perderá a força. Portanto, os Gêmeos devem estar atentos. Seu momento de sorte não durará muito, mas terá um efeito poderoso nos próximos anos. No campo dos relacionamentos, o ano também será intenso. A vidente viu que para aqueles que estão em um relacionamento há muito tempo, chegará a hora da prova. São possíveis discussões, pausas e até rompimentos, mas tudo isso é necessário para entender a verdade. Quem está ao seu lado por conveniência e quem está por amor verdadeiro. E para os solteiros, 2026 pode ser o ano de um encontro decisivo. A pessoa que entrará em suas vidas trará não apenas amor, mas também inspiração, apoio e até mesmo oportunidades financeiras. Será uma união de dois que olham na mesma direção e constroem juntos. Depois de todas as tempestades e altos e baixos, os Gêmeos ficarão mais fortes, mais profundos, mais calmos. Eles não vão mais se procurar nos espelhos alheios. Eles saberão quem são. E é aí que começará o verdadeiro crescimento. Porque, como dizia Vanga, os Gêmeos voam quando deixam de ter medo do vento. E esse vento, em 2026, é um vento de mudanças, que não traz destruição, mas sim um avanço. Assim, o ano será duplo para os Gêmeos, assim como eles próprios. Ele mostrará tanto a escuridão quanto a luz. Trará perdas e ganhos, mas o resultado será um só: crescimento. Aqueles que percorrerem o caminho sem mentiras se tornarão ricos em todos os sentidos. E quando dezembro terminar, eles perceberão que agora podem tocar qualquer sonho, e ele se tornará realidade. Porque 2026 os tornará não apenas aqueles que sabem falar, mas aqueles que transformam a palavra em força. Câncer. Para Câncer, 2026 será o momento em que a alma se encontrará com sua própria sombra e o coração com uma nova força. Vanga disse: Câncer atravessa a escuridão não para desaparecer, mas para encontrar a luz que ninguém viu. E é justamente esse signo que em 2026 passará pela transformação mais forte, das dúvidas à confiança, do medo de perder a disposição de receber tudo. Será um ano de provações, mas também um ano de grande recompensa para aqueles que não perderem a fé em si mesmos. Os primeiros meses do ano trarão uma tempestade emocional. Câncer sentirá que as velhas bases começam a balançar. O que dava uma sensação de segurança, trabalho, relacionamentos, círculo habitual de pessoas, começará a desmoronar. Mas Vanga advertiu: não se deve se agarrar ao passado. É apenas um sinal de que chegou a hora da transição. Afinal, Câncer, que se agarrou à costa por muito tempo, não conseguirá ver o mar de possibilidades. Portanto, janeiro e fevereiro podem ser um período de perdas, mas são essas perdas que abrirão caminho para uma nova vida. Em março, os primeiros raios de mudança aparecerão no horizonte. A vidente viu como se abre a porta do coração para os Câncer, o momento em que sua intuição se tornará mais precisa do que qualquer conselho. As pessoas desse signo começarão a sentir o que sua voz interior lhes diz, e se seguirem essa voz, tudo se encaixará perfeitamente. Este é o momento de prestar atenção a encontros casuais, pequenas coincidências, sonhos estranhos. Tudo isso serão sinais que indicarão o caminho. Vanga disse: o canceriano vê o mundo não com os olhos, mas com a alma, e é a alma que lhe mostrará o caminho para a felicidade. A primavera de 2026 será decisiva em termos financeiros. Os cancerianos que se atreverem a agir começarão a alcançar novos níveis de renda.
Nesse período surgirão oportunidades com as quais eles nem sonhavam. Alguns receberão um aumento, outros encontrarão um novo emprego e outros ainda começarão seu próprio negócio, que inesperadamente trará grandes lucros. A vidente disse que o dinheiro neste ano não virá através da agressão, mas através do cuidado. Quanto mais o Câncer ajudar os outros, maior será o fluxo de riqueza que ele mesmo receberá. Sua principal força não é a luta, mas a capacidade de unir, curar e apoiar. No entanto, nem tudo será fácil. O verão será um período em que o Câncer passará por uma tentação: trair seus próprios princípios em troca de ganhos rápidos ou permanecer fiel a si mesmo, mesmo que tenha que esperar. Aqueles que escolherem a segunda opção sairão vitoriosos dessa provação, pois 2026 ensinará. A verdadeira riqueza não vem rapidamente, ela cresce gradualmente como uma pérola em uma concha. E somente a paciência permitirá ver o resultado. Em julho ou agosto pode surgir uma situação em que Câncer sentirá que o destino o está testando ao limite. Conflitos no trabalho, cansaço emocional, problemas na família, tudo isso pode acontecer ao mesmo tempo. Mas Vanga viu esse momento como decisivo. Ela dizia: Câncer está em meio a uma tempestade, mas a água não o afoga. Ela o leva para onde ele deveria estar desde o início. Essa tempestade limpará tudo o que é supérfluo, deixando apenas o que é verdadeiro. E depois dela, um novo horizonte aparecerá. Estabilidade, bem-estar, a sensação de que a vida finalmente se encaixou no lugar certo. O outono de 2026 será o momento em que Câncer revelará seu verdadeiro potencial. Ele aprenderá a confiar não no medo, mas na coragem. Nessa época, aparecerão pessoas que verão nele um líder. É possível que seja criado um novo projeto ou equipe, onde Câncer se tornará o coração de todo o processo. Sua sabedoria natural e tranquilidade o tornarão o centro da estabilidade. E o dinheiro que chegará no outono será a confirmação de que o universo recompensa não pela astúcia, mas pela honestidade. A vidente disse: 2 signos deste ano encontrarão a sombra para encontrar força. Um deles é Câncer. E de fato, em 2026, ele terá que olhar para suas próprias profundezas. Alguns Cânceres compreenderão que viveram anos a fio com as expectativas alheias, desempenhando papéis que não lhes traziam alegria. Este ano destruirá as ilusões para revelar a verdade. E embora esse processo seja doloroso, é após ele que virá a liberdade. E junto com ela, novas oportunidades que mudarão a vida para sempre. Até o final do ano, a energia financeira do Câncer atingirá um novo nível. Vanga via esse período como uma grande onda de ouro, que cobrirá aqueles que permaneceram fiéis à sua natureza. Pode ser um investimento lucrativo, a venda de um imóvel, uma herança ou até mesmo um ganho inesperado. Mas na maioria das vezes, isso virá através das pessoas, por meio de parcerias ou negócios conjuntos. Câncer compreenderá que o dinheiro verdadeiro não é apenas números, é um reflexo da harmonia. E quanto mais harmonia houver por dentro, mais poderoso será o fluxo por fora. Em dezembro, Câncer entrará em um estado de paz. Ele finalmente sentirá que tudo o que passou fez sentido, que cada dor foi um degrau para uma nova força, que nenhuma perda foi acidental, e então virá a principal percepção. 2026 não o destruiu, ele o renasceu. Agora, esse signo é capaz de ver mesmo no caos uma oportunidade, na dor, um sentido, na provação, um caminho. Após este ano, os cancerianos se tornarão diferentes, mais calmos, mas ao mesmo tempo confiantes. Eles não terão mais medo de seguir em frente, não buscarão aprovação. Eles saberão que a força não está em controlar tudo, mas em aceitar a vida de coração aberto. E então, a vida começará a servi-los, porque 2026 os ensinará o principal: o amor
e a sinceridade podem trazer tanto quanto a inteligência e o cálculo frio. É por isso que entre os 3 signos que se tornarão verdadeiramente ricos, Vanga viu também o Câncer. Mas sua riqueza é especial. É uma riqueza que não destrói, mas cura, que virá não como um acaso, mas como uma regularidade, porque ele estará pronto para aceitá-la, com o coração puro, sem medo e sem dúvidas. E essa pureza abrirá todas as portas para ele. No final do ano, os cânceres sentirão que toda a sua vida ganhou um novo sentido. E mesmo que as mudanças não sejam visíveis externamente, internamente eles se tornarão pessoas diferentes, fortes, profundas, tranquilas. Seu caminho, através das dificuldades, se tornará um exemplo para os outros. E aqueles que puderem ver essa força interior compreenderão. É assim que se parece o verdadeiro sucesso, não ostensivo, não espalhafatoso, mas profundo e verdadeiro. Leão. Em 2026, o leão estará no centro do palco de sua vida e os holofotes do destino estarão voltados diretamente para ele. Vanga disse: para o leão, 2026 será um teste de poder. Será que ele conseguirá controlar não apenas os outros, mas também a si mesmo? Este ano mostrará que o verdadeiro poder não está nas palavras altissonantes, nem na demonstração de confiança, mas na capacidade de agir com sabedoria quando o caos reina ao redor. Para alguns leões, este ano será um ano de triunfo, para outros, um ano de purificação. Mas, em qualquer caso, 2026 os transformará em pessoas que renascem. O início do ano será agitado. As pessoas deste signo sentirão que o controle habitual sobre os acontecimentos começa a enfraquecer. Alguns questionarão sua liderança no trabalho. Outros tentarão influenciar suas decisões. E isso não será por acaso. Vanga disse: quando o leão olha para o mundo de cima por muito tempo, o destino o obriga a olhar para cima. Essa é uma lição de humildade. E aqueles que a aceitarem sem orgulho receberão uma força inquebrantável. Aqueles que tentarem lutar contra o mundo inteiro perderão muito mais do que apenas autoridade. Em fevereiro, março, podem surgir velhos problemas, financeiros, jurídicos ou emocionais. Eles aparecerão para que sejam resolvidos. Os leões precisarão saldar dívidas, romper laços tóxicos, abandonar o que os esgota. A vidente avisou: 2026 não permitirá que os leões construam algo novo se o antigo não for destruído. E, portanto, o início do ano é uma purificação. É doloroso, mas necessário, pois já a partir da primavera começará a se formar uma nova e poderosa realidade. Os meses da primavera abrirão as portas para os leões a oportunidades que por muitos anos pareceram inatingíveis. Pode ser um avanço na carreira, conhecer pessoas influentes, entrar no cenário internacional ou uma proposta que mudará toda a vida. Mas junto com a oportunidade virá a tentação de agir precipitadamente. Vanga advertiu: o leão perderá o que ganhar rapidamente. Portanto, o principal é não correr atrás do brilho, mas escolher a estabilidade. Se ele escolher a estabilidade em vez da vitória ostensiva, receberá não um triunfo temporário, mas um fluxo contínuo de sorte. Em abril, maio, muitos leões estarão no centro das atenções. Este é o período em que sua carisma brilhará mais intensamente. Eles serão capazes de convencer, inspirar e liderar. Mas é aí que surgirá o risco, excesso de autoconfiança. Se o leonino se esquecer de ouvir, se começar a pensar que sabe tudo melhor do que os outros, o destino imediatamente o colocará no seu lugar. A vidente viu esse momento como um golpe do sol na coroa, breve, mas doloroso. E é justamente esse golpe que despertará a verdadeira sabedoria. O verão de 2026 será o momento em que o destino abrirá para o leão a porta principal, a porta para a riqueza. Em julho ou agosto, é possível que haja um avanço nos negócios,
crescimento financeiro ou um investimento que trará grandes lucros. Para alguns, será um novo contrato. Para outros, um aumento inesperado. Para outros, um projeto de sucesso que dará certo. Vanga disse: quando o sol brilha, o ouro derrete nas mãos de Leão. Isso significa que o dinheiro virá até ele, se ele agir não por ganância, mas com a intenção de criar. O Leão é um construtor, não um consumidor. E 2026 irá lembrá-lo disso. Mas, ao mesmo tempo, surgirá outro perigo: a inveja. A vidente previu que o sucesso do Leão atrairá a atenção daqueles que desejam tirar proveito de seu poder. Podem ser parceiros, colegas ou até mesmo pessoas próximas. Suas palavras serão doces, mas suas intenções, egoístas. Vanga aconselhou aos leões: não assinem acordos se o coração duvidar, pois em 2026 a intuição será a única proteção contra manipulações. Se confiarem apenas na lógica, eles se enganarão. Se ouvirem seus sentimentos internos, eles preservarão seu dinheiro e sua reputação. O outono de 2026 é o momento em que os leoninos terão a oportunidade de afirmar seu status. Aqueles que trabalharam por muito tempo verão os frutos de seus esforços. É um período de recompensas, reconhecimento público e vitórias. Mas também é um momento de responsabilidade, porque agora outras pessoas dependerão de suas decisões. E é aqui que ocorrerá uma revolução interna. O leão compreenderá que o verdadeiro poder não está nas ordens, mas no exemplo. Seu comportamento, suas palavras, sua sinceridade se tornarão um guia para os outros. Vanga viu que nesse momento o universo testará seu coração, se ele será capaz de ser generoso, mesmo quando o mundo se curvar diante dele. Em novembro, dezembro de 2026, ocorrerá uma mudança financeira. Os leões que mantiveram a honestidade e a sensatez receberão um forte fluxo de dinheiro. Pode ser uma grande compra, um investimento que se pagará muitas vezes, ou uma oferta que abrirá o caminho para uma renda estável por anos. Mas o principal é que esse fluxo será constante. Ele não desaparecerá como um acaso da sorte, mas se tornará um alicerce. E é por isso que o leão está entre os 3 signos que, segundo a previsão de Vanga, encontrarão a verdadeira riqueza em 2026. Mas nem todos os leões chegarão a esse ápice. A vidente advertiu: quem serve ao orgulho perderá. Quem servir à causa ganhará. Se o leão tentar provar algo a alguém, seu caminho será interrompido. Mas se ele se esforçar para criar, ajudar, liderar, receberá bênçãos. Essa é a principal lei do ano para esse signo, pois 2026 não recompensa o ego, mas sim o coração. Depois de todas as tempestades e triunfos, o leão chegará ao final do ano com uma nova visão. Ele entenderá que o poder não é a coroa, mas a paz. Não é o poder, mas a confiança. E então o destino lhe apresentará um novo objetivo, ainda maior, mas sem medo, porque o leão que passou por 2026 não tem mais medo de perder. Ele sabe que pode criar tudo do zero, e é isso que o torna invencível. Vanga disse: o leão brilha quando deixa de provar que é o sol. Em 2026, ele deixará de provar e simplesmente será. Sua presença se tornará por si só uma fonte de influência. Sua palavra, inspiração, suas ações, um sinal de estabilidade. As pessoas sentirão essa força e serão atraídas por ela. E então, o universo abrirá uma nova página para ele. Uma página em que ele não será mais um jogador, mas um criador de regras. Após este ano, o leão deixará todas as dúvidas para trás. Seu caminho será claro, seu objetivo evidente. Ele não perguntará mais, por que eu? Ele dirá, porque eu posso. E o destino confirmará, sim, você pode. Porque 2026 é o ano em que o leão finalmente se tornará aquele para quem foi criado. Um guia de luz, uma força que não se apaga
e um coração capaz de aquecer até mesmo os momentos mais sombrios. Virgem. Para a Virgem, 2026 será um ano difícil, que lhe tirará todas as máscaras e a obrigará a passar por sofrimentos para descobrir a verdade. Vanga viu esse sinal sob uma luz sombria, não porque ele esteja ameaçado de derrota, mas porque é justamente através das dificuldades que a Virgem receberá o que há de mais valioso: a capacidade de viver não segundo as regras do medo, mas segundo a lei da força interior. 2026 será para ela um ano de purificação, separação, conclusão de ciclos antigos e renascimento. É o momento em que o universo desligará o som ao seu redor para que ela finalmente ouça sua própria voz. No início do ano, tudo parecerá estável. A calma exterior criará a ilusão de controle, mas por dentro uma tempestade se forma. Insatisfação, cansaço, a sensação de que ela está carregando um fardo muito pesado. A vidente disse: quando o silêncio interior se tornar insuportável, prepare-se para o trovão. E esse trovão ressoará no primeiro trimestre do ano. Em janeiro ou fevereiro podem começar mudanças no trabalho, desentendimentos com os superiores, perda de renda estável ou até mesmo conflito com uma pessoa que ela considerava confiável. Este golpe parecerá injusto, mas será ele que dará início ao principal processo do ano, o despertar. Neste período, a Virgem se sentirá perdida. O que antes fazia sentido, agora não funciona mais. Sua ordem habitual é perturbada e ela tenta restaurá-la, mas quanto mais tenta, mais tudo desmorona. Vanga disse que este signo tem a tendência de guardar os pedaços mesmo depois da explosão. Em 2026, Virgem terá que abrir mão do controle. Ela compreenderá que a vida nem sempre obedece à lógica. E quando essa compreensão finalmente surgir, começará uma verdadeira mudança. A primavera trará uma divisão interna, como se duas partes de uma mesma alma estivessem discutindo entre si. Uma quer consertar tudo, a outra destruir tudo e começar do zero. Esse conflito pode se manifestar através de um forte cansaço, apatia, desejo de se isolar. A vidente viu que as virgens correm o risco de se fechar na casca da mente neste momento. Mas isso é exatamente o que não se deve fazer, pois então a dor se tornará duradoura. A única saída é permitir-se sentir, chorar, ficar em silêncio, solidão. Isso não é fraqueza, é purificação. E somente depois disso surgirá uma nova clareza. Em maio ou junho, o destino trará provações por meio das pessoas. É possível que haja rompimento de relacionamentos, afastamento do parceiro, traição ou frieza emocional no círculo íntimo. Virgem verá como rapidamente se destroem laços que pareciam inabaláveis. Mas Vanga enfatizou: isso não é o fim, mas um teste. As pessoas que permanecerem ao seu lado após esse período ficarão por muito tempo. E aqueles que forem embora tinham que ir, porque este ano exige uma reinicialização completa. Em tudo, nos relacionamentos, no pensamento, no trabalho, até mesmo nos hábitos diários. Em julho, chegará o momento de profunda conscientização. Após o caos, a Virgem começará a ver a lógica dos acontecimentos. Ela compreenderá que as perdas abriram espaço para o novo. É então que pode surgir uma descoberta inesperada, uma ideia, um plano, uma oportunidade. Ainda não é a vitória, mas já é o caminho para ela. Vanga via essa etapa como o primeiro raio após a tempestade. Nesse momento, é importante não se apressar. Virgem precisa recuperar as forças, dar a si mesma tempo para sentir o chão sob seus pés, porque a segunda metade do ano será muito mais ativa e ela precisa estar pronta. Agosto e setembro trarão uma virada na área financeira. Pode surgir uma chance de recuperar os recursos perdidos ou encontrar uma nova fonte de renda. Mas para que isso aconteça, será necessário mudar a abordagem.
A vidente disse: Virgem encontrará ouro não onde cavou, mas onde temia. Isso significa que novas oportunidades estarão fora da zona de conforto. Talvez seja necessário mudar para outra área de atividade, começar a estudar ou a arriscar em um negócio próprio. Isso é assustador, mas é aí que está a salvação. Se a Virgem se atrever, a segunda metade do ano trará as primeiras mudanças financeiras. No entanto, a principal lição do ano não é o dinheiro, é sobre a fé, porque 2026 não testará os bolsos, mas o coração. Será que a Virgem conseguirá confiar quando tudo ao seu redor estiver desmoronando? Será que ela será capaz de amar quando a dor parecer insuportável? Será que ela terá forças para não perder a fé em si mesma? Vanga avisou: a alma de Virgem se curará quando ela se permitir ser imperfeita. Essa é a principal revelação do ano, pois é justamente o desejo de controlar tudo que a mantém presa. Assim que ela se libertar, a vida mudará. O outono de 2026 trará coincidências estranhas. Pessoas que a Virgem não vê há muito tempo voltarão de repente. Podem surgir propostas inesperadas, profissionais ou pessoais. E é aí que aparecerá a recompensa pelas dificuldades vividas. Aqueles que resistiram às provações do verão começarão a receber apoio dos lugares mais inesperados. Alguns ajudarão financeiramente, outros moralmente, outros abrirão as portas para novas oportunidades. O universo começará a pagar suas dívidas, mas é preciso aceitá-las sem orgulho, apenas com gratidão. Novembro e dezembro trarão o fim do ciclo. O que começou como destruição se transformará em renascimento. Virgem sairá deste ano diferente, sem controle excessivo, sem medo, sem necessidade de provar nada. Seus olhos ficarão calmos, seus movimentos confiantes. Ela sentirá novamente a força, mas agora essa força não será fria, e sim calorosa, não racional, mas viva. E então virá a compreensão. 2026 não tirou sua estabilidade. Ele a ensinou a criá-la a partir de dentro. Após este ano, Virgem se tornará o que deveria ser desde o início. Não perfeita, mas autêntica. Seu coração se abrirá, sua intuição se fortalecerá e suas decisões se tornarão mais claras. Ela deixará de medir seu valor através dos resultados e aprenderá a valorizar o próprio processo. E é isso que a levará a uma nova vida. Porque quando o coração está livre do medo, o bem-estar material vem naturalmente. 2027 já estará preparando a recompensa por esse caminho, mas a vitória principal acontecerá antes, no silêncio, dentro dela mesma. E embora 2026 seja um ano de dificuldades, não será um ano de derrota. É um ano de grande transformação, quando a velha Virgem morrerá para que uma nova nasça, mais forte, mais tranquila, mais feliz. Vanga a viu de pé sobre as ruínas do passado e olhando para frente. Em seu rosto não há medo, mas tranquilidade, porque ela sabe. A tempestade acabou e agora ela mesma é a nova base, a nova terra, a nova luz. E nessa luz não há dor, apenas uma profunda certeza de que tudo aconteceu exatamente como deveria. Libra. Em 2026, os librianos se encontrarão na fronteira entre dois mundos, entre a harmonia que tentam desesperadamente preservar e o caos que rompe para lhes ensinar o verdadeiro equilíbrio. Vanga disse: os librianos nunca encontrarão paz no silêncio. Somente no movimento entre os extremos eles conhecerão a verdade. Este ano será para eles um ano de contrastes, perdas e ganhos, dúvidas e avanços, solidão e amor, medo e triunfo. Este não é um ano de conforto, é um ano de despertar, quando a alma dos librianos aprenderá a manter o equilíbrio mesmo no auge da tempestade. O início do ano será marcado por um desequilíbrio interno.
As pessoas deste signo sentirão que sua habitual capacidade de ver os dois lados da situação se transforma em uma armadilha. Será difícil tomar decisões. Os librianos podem adiar passos importantes, esperando que tudo se resolva por si mesmo. Mas é justamente a incerteza que se tornará o principal inimigo. A vidente advertiu: o ano de 2026 não perdoa hesitações. Quem hesitar terá a sua escolha feita por outros. E se os librianos permitirem que alguém controle suas vidas, perderão a chance que o universo está preparando para eles. Em janeiro, fevereiro, é possível que haja tensões nas relações financeiras ou de parceria. Pessoas com quem os librianos tinham interesses em comum de repente mostrarão outro lado. Alguém trairá, alguém desaparecerá, alguém decepcionará. Mas isso não é um castigo, é uma purificação. Vanga dizia que os librianos muitas vezes mantêm por perto aqueles que já não têm importância, apenas por medo de perturbar o equilíbrio. O ano de 2026 destruirá o equilíbrio falso para construir um verdadeiro. E embora seja doloroso, é aqui que começa a grande libertação. Em março, abril, uma nova energia começará a se abrir. As antigas conexões serão substituídas por novos conhecimentos, onde haverá mais honestidade e confiança. Nesse momento, é possível que surja uma aliança ou parceria que terá um papel fundamental no futuro. Os astrais sentirão que é fácil respirar ao lado dessa pessoa, sem controle, sem máscaras. Isso é um sinal de que o destino os leva a restaurar a harmonia. A vidente disse: quando os librianos param de procurar o ideal, eles encontram a verdade. Essa união pode se tornar não apenas emocional, mas também financeira, um negócio em comum, um contrato ou até mesmo um negócio familiar que começará a crescer a partir da primavera. No entanto, ao mesmo tempo, na primavera, é possível que haja um sério conflito interno. As pessoas que viveram por muito tempo de acordo com as expectativas alheias sentirão que não podem mais se adaptar. Surgirá o desejo de mudar completamente a vida, trabalho, local de residência, estilo de comunicação. E embora o medo de perder a estabilidade seja forte, é preciso dar um passo adiante. Como disse Vanga, equilíbrio sem movimento é morte. E será justamente 2026 que os forçará a finalmente se mover. O verão trará os primeiros frutos das decisões tomadas na primavera. Os librianos começarão a ver uma nova dinâmica surgindo em suas vidas. Em junho, julho, é possível que haja um aumento, um novo cargo, o desenvolvimento de um negócio próprio ou uma mudança que abrirá caminho para o crescimento financeiro. Este é o momento em que o destino testará sua capacidade de ser decisivo. Se agirem com confiança, mesmo sem garantia total de sucesso, os acontecimentos se desenrolarão a seu favor. Se voltarem ao hábito de duvidar, é possível que os resultados sejam adiados. A vidente viu o meio do ano para os astrais como um período de sorte, mas com um aviso: ela é passageira e fácil de perder se não prestarmos atenção. Isso significa que mesmo o sucesso requer atenção. Em agosto, setembro, pode surgir a tentação de agir por orgulho ou desejo de provar algo a alguém. Mas este ano não tolera jogos para causar impressão. Todos aqueles que tentarem criar uma aparência em vez da essência perderão. Em vez disso, aqueles que forem honestos receberão um presente generoso. E isso não é uma metáfora. Muitos librianos podem receber inesperadamente apoio financeiro, uma herança ou uma proposta que mudará suas vidas. O outono será um ponto de transformação. Em outubro, novembro, surgirá a chance de estabilizar a situação. O destino fará a pergunta: o que é mais importante para você, paz ou verdade? E tudo depende da resposta. Se os librianos escolherem o conforto e permanecerem onde estão seguros, sentirão estagnação. Se escolherem a honestidade consigo mesmos,
Mesmo que isso custe conflitos, o universo abrirá novas portas. Vanga viu esse momento como uma grande reavaliação, um período em que o signo percebe que o mundo sem verdade não vale nada. Novembro pode ser difícil. É o momento em que todas as questões internas não resolvidas virão à tona. Os librianos podem sentir exaustão emocional, cansaço da luta, mas é justamente então que nascerá uma nova clareza. A vidente disse: quando os librianos caem, o destino coloca uma terra macia sob eles. E essa terra são novas oportunidades que surgirão logo após o período de escuridão. Aqueles que resistirem a novembro verão uma melhora acentuada nas finanças e nos relacionamentos em dezembro. Será a recompensa por não terem desistido. No final do ano, os librianos sentirão que sua alma se tornou mais resistente. Eles já não têm medo de mudanças. Eles compreenderão que o verdadeiro equilíbrio não é quando tudo é perfeito, mas quando você consegue permanecer firme mesmo em meio à tempestade. E é então que a bênção descerá sobre eles. Dinheiro, novos contatos, novas oportunidades começarão a surgir com facilidade, sem esforço. Isso não é coincidência, é o resultado do trabalho interno que eles realizaram ao longo do ano. O ano de 2026 para os astrais é uma história sobre o amadurecimento da alma, sobre a perda de ilusões que antes pareciam ser um apoio, sobre a compreensão de que nem todos os sorrisos são sinceros, nem todos os relacionamentos são verdadeiros e nem toda estabilidade é uma bênção. Eles sairão deste ano diferentes de como entraram, calmos, mas fortes, cansados, mas sábios, livres do medo e da dependência da opinião dos outros. E o mais importante, prontos para uma nova vida, onde a harmonia não é imposta externamente, mas nasce de dentro. Após a tempestade de 2026, os librianos estarão em novos alicerces. Sua energia será diferente, densa, profunda, confiante. E as pessoas ao seu redor sentirão isso. Agora sua voz terá peso, suas decisões terão força, suas ações terão consequências. Pois quem passou pelo caos e encontrou a paz, nunca mais a perderá. E era exatamente essas pessoas que Vanga chamava de aqueles que passaram pela iniciação do destino. Escorpião. Em 2026, Escorpião passará pelo fogo que queima tudo o que é supérfluo. Vanga disse: quando Escorpião olha para o abismo olha para ele, e então ele ou se quebra ou se torna invencível. Este ano será exatamente assim para ele, um teste de força, resistência e fé. Mas, apesar da dor e das perdas, ele receberá uma das mais poderosas recompensas do destino: renovação, poder, riqueza e liberdade, conquistados com as próprias mãos. No início do ano, os escorpianos sentirão uma pressão interna que aumentará a cada dia. Não se trata de um inimigo externo, é a sua própria sombra, algo que ficou oculto por muito tempo. Medos antigos, questões não resolvidas, ofensas, assuntos pendentes, tudo começará a vir à tona. A vidente avisou: 2026 colocará o escorpião frente a frente consigo mesmo. Se ele se afastar, receberá golpes. Se olhar, encontrará uma força que nem imaginava ter. Janeiro e fevereiro serão marcados pela purificação. São possíveis conflitos que encerrarão ciclos antigos. Alguém sairá da vida do escorpião, e isso será doloroso, mas no fundo ele sentirá alívio, pois 2026 não permite manter por perto aqueles que não ressoam com sua verdade interior. As pessoas deste signo estão acostumadas a se agarrar ao passado, mas agora o passado escapará de suas mãos. Será a primeira morte, simbólica, interna, e depois dela começará um novo renascimento. Em março haverá a primeira tentativa de ruptura. O escorpião sentirá uma onda de energia, vontade de agir, quebrar, mudar.
mas cada ação terá um preço. A vidente disse: o escorpião não recebe de graça, ele paga com dor ou com fé. Nesse período, o destino testará se ele está pronto para arriscar. É possível que haja a tentação de burlar as regras, de encurtar o caminho. Mas se ele seguir o caminho mais fácil, as consequências serão dolorosas. Se ele fizer tudo honestamente, receberá mais do que poderia imaginar. Vanga viu esse momento como água negra que se torna transparente, um símbolo de purificação através da escolha. A primavera será um período de rebelião interna. O escorpião pode sentir que não consegue mais tolerar a injustiça no trabalho, nos relacionamentos, na sociedade. Ele começará a quebrar sistemas que considerava inabaláveis. Mas o principal é que esse fogo não se torne destrutivo, pois sua força é colossal, e se for direcionada contra os outros, ele ganhará inimigos. Se for direcionada para a criação, ele ganhará poder. A vidente advertiu: quando o escorpião ataca o exterior, ele perde. Quando ataca a si mesmo, nasce um líder. E é precisamente este ano que fará dele um novo governante da sua própria vida. Em abril-maio, são possíveis dificuldades financeiras ou perda de fonte de rendimento. É um teste à resistência. O destino parece retirar-lhe recursos para ver se o escorpião é capaz de os criar do zero. E ele será capaz, porque a sua força está na capacidade de renascer. Aqueles que não entrarem em pânico encontrarão um novo caminho para ganhar dinheiro. Alguns abrirão seu próprio negócio, outros mudarão de profissão, outros terão a chance de trabalhar com pessoas de outros países. Tudo isso será o início de um novo ciclo financeiro que durará muitos anos. Em junho começará uma virada. O universo começará a dar ao escorpião o que ele merece. No início, isso não será óbvio. Pequenas vitórias, pequenas coincidências, conhecimentos úteis. Mas já em julho, ele sentirá que o mundo está mudando. A vidente viu essa fase como um renascimento das cinzas. O momento em que o escorpião se levanta mais forte do que nunca. As pessoas que o descartaram verão que ele voltou e se tornou mais perigoso, mais confiante, mais profundo. Sua energia se torna magnética nesse momento. Ela atrai sucesso, oportunidades, influência. Agosto e setembro trarão uma série de eventos que mudarão toda a vida. Pode ser um grande projeto que melhorará drasticamente a situação financeira ou o aparecimento de uma pessoa com quem começará um novo ciclo de vida. O principal é não rejeitar as mudanças. Os escorpianos às vezes temem a felicidade, porque sabem que ela geralmente vem acompanhada de dor. Mas desta vez a dor já ficou para trás. Agora o destino recompensa a perseverança. E é neste momento que começará uma grande ascensão. O outono será um período de estabilização. Em outubro, o escorpiano poderá receber reconhecimento, não público, mas profundo. Será respeitado por aqueles que antes não viam sua verdadeira força. Começarão a chamá-lo para assuntos importantes, a oferecer parcerias, a pedir conselhos. Ele se tornará um centro de influência, mesmo que não tenha buscado isso. A vidente disse: quando o escorpião deixa de buscar o poder o encontra. E esse será exatamente o caso. A partir de agora, sua palavra terá peso, suas decisões terão consequências, sua energia terá o poder de transformar. Em novembro, dezembro, virá uma nova onda de ascensão financeira. É possível que haja uma proposta inesperada, um investimento, um prêmio, um ganho ou uma fusão com alguém em um negócio comum. O dinheiro virá rapidamente, mas de forma estável. E o mais importante, ele não trará caos, como antes, mas, pelo contrário, harmonia. Porque o escorpião finalmente aprendeu a não lutar contra a corrente, mas a controlá-la. Ele não tenta mais controlar tudo. Agora ele sabe quando agir e quando esperar. E é isso que lhe abrirá portas que antes estavam fechadas. No final do ano, o escorpião sentirá que passou por algo épico.
seu mundo interior mudará. A dor que carregou durante anos se dissolverá, e em seu lugar virá a paz. Sua intuição se tornará ainda mais poderosa. Ele começará a ver as pessoas por dentro, e onde os outros veem acaso, ele verá regularidade. A vidente disse: em 2026, o escorpião deixará de ser vítima do destino e se tornará seu coautor. Essa é a forma mais elevada de poder. Este ano o tornará maduro. Agora ele não mais se queima por causa de um objetivo. Ele usa a chama para iluminar o caminho. E por isso, depois de todas as perdas e provações, o escorpiano sai vitorioso. Ele passará pela dor, mas sairá rico, não apenas materialmente, mas também espiritualmente, pois aquele que sobreviveu ao seu próprio inferno já não teme nada. O ano de 2026 será para ele a fronteira entre o antigo e o novo. Depois desse momento, ele nunca mais voltará à sua vida anterior. Sua energia se tornará mais pura, suas decisões mais ousadas, seu destino mais claro. E foi justamente esse signo que Vanga chamou de um dos mais perigosos e poderosos do ano das revoluções de fogo. Porque ele não apenas atravessa a tempestade, ele a cria, mas agora ele aprendeu a controlá-la. E esse controle lhe trará tudo: respeito, poder, dinheiro, estabilidade e, o mais importante, a liberdade de ser ele mesmo. Sagitário. Para o Sagitário, 2026 será o ano em que o destino o colocará em uma encruzilhada e dirá: escolha um caminho, não haverá mais volta. Vanga disse: o Sagitário é aquele que vai à frente, mas nem sempre sabe para onde. Em 2026, ele encontrará seu caminho ou perderá tudo o que o impedia de seguir em frente. Este ano será o momento da verdade, onde coragem, fé e honestidade se unirão em uma única chama, e somente aqueles que conseguirem suportar seu calor receberão a recompensa, enorme, mas merecida. No início do ano, os Sagitários sentirão tensão no ar. Eles verão como o mundo ao seu redor está mudando mais rápido do que se poderia imaginar. Pessoas, eventos, projetos, até mesmo seus próprios pensamentos, tudo se moverá a uma velocidade alucinante. Em meio a esse caos, será necessário tomar decisões que determinarão toda a vida futura. A vidente disse: 2026 não vai esperar. Se o Sagitário não fizer uma escolha, o destino fará por ele. Portanto, já em janeiro, fevereiro começará a seleção. Tudo o que for falso, desnecessário, insincero, começará a desaparecer. Muitos Sagitários enfrentarão decepções. Pessoas em quem confiavam os trairão. O trabalho que consideravam estável, de repente, se tornará fonte de conflitos. Pareceria que há uma crise por todos os lados, mas Vanga viu isso como uma reestruturação necessária. O que queima não é seu. O que sobrevive ao fogo se torna seu para sempre. E essa é a principal lei de 2026 para o Sagitário. Ele terá que passar pela destruição das velhas formas para criar uma nova realidade. Isso não é um castigo, é uma iniciação. Em março, uma nova força começará a se revelar. Apesar das dificuldades, a clareza nascerá na consciência do Sagitário. Ele de repente verá que só é possível seguir em frente. Nesse momento nasce o sentimento de missão. Para alguns, isso significará o início de um novo negócio. Para outros, uma mudança de área de atividade. Para outros, uma viagem ou mudança. E embora o medo seja grande, surgirá no coração a sensação: eu tenho que fazer isso. A vidente disse: o Sagitário não tem o direito de ficar parado. Quando ele fica parado, o mundo para. E o destino fará de tudo para forçá-lo a seguir em frente. A primavera será um período de tensão entre o dever e a liberdade. O Sagitário é um signo que não tolera limites, mas é justamente nesse momento que a vida
o colocará em limites estreitos. As circunstâncias podem obrigá-lo a agir com cautela, a planear, a controlar. E embora isso pareça uma prisão, é precisamente a disciplina que abrirá o caminho para um verdadeiro avanço. Vanga salientava: quando o Sagitário aprende a esperar, ele recebe tudo, e este ano provará a veracidade das suas palavras. Em maio-junho começarão as primeiras mudanças externas. O destino lhe dará a chance de experimentar novas oportunidades. Pode aparecer uma pessoa que se tornará um guia para uma nova área. São possíveis propostas inesperadas relacionadas a estudos, investimentos ou contatos no exterior. Este período é como uma primeira janela para uma nova realidade, mas Vanga advertiu: nem tudo que reluz é ouro. Não olhe para a forma, mas para a energia. Se o Sagitário se dedicar ao que corresponde à sua verdade, o sucesso será colossal. Se ele se trair por conveniência, tudo desmoronará antes do outono. O verão se tornará uma arena de luta. Em julho e agosto começará o período mais difícil do ano. As provações virão de todos os lados. As pessoas podem trair, os projetos podem fracassar. O estado emocional pode chegar ao limite, mas é aí que nasce a força. A vidente via essa etapa como um ritual de fogo. Para renascer, é preciso passar pelo fogo. E o Sagitário, embora exausto, passará, porque ele nunca desiste quando vê o horizonte. Pelo contrário, é justamente na tempestade que ele se torna mais preciso, mais forte, mais profundo. Setembro será o mês da determinação. O Sagitário deixará de hesitar. Agora ele saberá exatamente o que quer. Surgirá uma ideia, um plano, uma direção. O que faltava antes. Será um momento de grande concentração interior. As pessoas deste signo poderão, neste momento, criar as bases para um grande empreendimento que determinará os próximos anos. Alguns fundarão um negócio, outros assinarão um contrato importante, outros ainda começarão a trabalhar em algo de grande envergadura. E é então que o destino começará a abrir o caminho para a recompensa. Porque tudo o que aconteceu antes foi apenas preparação. A vidente disse: para o Sagitário, 2026 será como escalar uma montanha. No início é difícil, depois é frio, depois é assustador, mas no topo, a vista vale tudo. O outono será esse topo. Em outubro, novembro, a vida começará a trazer resultados. Dinheiro, respeito, reconhecimento, mas não apenas coisas externas. O principal é a paz interior. O Sagitário finalmente entenderá que não é preciso correr atrás do sucesso para obtê-lo. Quando ele segue seu caminho, o sucesso o encontra. E essa é a principal descoberta do ano. A situação financeira vai melhorar. São possíveis grandes negócios, parcerias lucrativas, expansão dos negócios ou novas fontes de renda. Alguém receberá apoio de uma fonte inesperada, uma pessoa que acreditará em seu potencial. Mas o destino exigirá gratidão, porque o dinheiro que virá este ano não pode ser gasto de forma imprudente. Ele deve ser investido em desenvolvimento, ajuda, criação. Então, o fluxo não desaparecerá. Porque Vanga disse: quando o Sagitário compartilha, sua flecha sempre atinge o alvo. O final do ano será tranquilo por fora, mas profundo por dentro. Em dezembro, o Sagitário sentirá que está em um novo terreno. Agora ele não é mais aquele que procura, mas aquele que encontrou. Não aquele que duvida, mas aquele que sabe. Sua energia se tornará clara, seus pensamentos puros, seus objetivos concretos. E o mais interessante, o mundo começará a responder com reciprocidade. Novas portas se abrirão facilmente, novas pessoas chegarão no momento certo, novas oportunidades surgirão por si mesmas. Depois de 2026, o Sagitário não será mais o mesmo. Ele se tornará o que deveria ser desde o início, um líder,
e as pessoas se sentirão atraídas por ele, buscando conselhos, força e fé, porque ele percorrerá um caminho que outros têm medo até mesmo de começar. E esse caminho deixará uma marca nele, não uma cicatriz, mas um sinal de dedicação. Seus olhos ficarão mais profundos, sua voz mais firme e sua presença mais calma e autoritária. Ele compreenderá que tudo o que passou foi necessário para aprender o mais importante. A verdadeira liberdade não está na fuga, mas na fidelidade a si mesmo. 2026 será seu teste de maturidade, e os sagitários que resistirem se tornarão um dos signos mais fortes do ano, pois quando a tempestade passar, serão eles que permanecerão em meio à devastação, com fogo no coração e clareza nos olhos. Vanga disse: quando o Sagitário olha para frente, até o destino se curva. E 2026 mostrará que isso é verdade. Capricórnio. Para Capricórnio, 2026 será um teste de resistência, onde cada passo terá repercussões no destino, como um golpe de martelo na pedra. Vanga dizia: Capricórnio é feito de rocha. Ele não se dobra, mas o tempo desgasta até mesmo a pedra. E é neste ano que o destino decidirá testar se ele será capaz de resistir sem se perder. Será um período em que ele terá que enfrentar seu próprio cansaço, o medo de perder, as dúvidas sobre suas próprias convicções. Mas, apesar de tudo, quem resistir receberá o que há de mais valioso, uma força inabalável que ninguém poderá tirar dele. O início do ano começará com a sensação de que o mundo está desmoronando. As pessoas em quem Capricórnio confiava, de repente, se afastarão. As situações nas quais ele se sentia seguro sairão do controle. Tudo o que parecia solo firme se transformará em gelo frágil. A vidente avisou: quando Capricórnio vir que a montanha está desmoronando, ele deve entender que é hora de buscar novas alturas. Este ano não lhe permitirá ficar parado. Ele terá que começar do zero novamente. E isso é o mais doloroso para quem construiu estabilidade ao longo de anos. Em janeiro e fevereiro, são possíveis conflitos na esfera profissional. Colegas ou chefes começarão a questionar a autoridade de Capricórnio. Alguns perderão o emprego, outros a renda estável. Mas essas perdas não são acidentais. O destino remove deliberadamente tudo o que se tornou uma prisão. Este signo muitas vezes se apega a estruturas que há muito não trazem desenvolvimento, e agora chegou o momento de destruí-las. Se ele conseguir aceitar isso sem amargura, começará um processo de renovação que mais tarde levará a uma grande vitória. Março e abril trarão os primeiros sinais de mudanças internas. Um vazio surgirá no coração de Capricórnio, mas esse silêncio não é uma derrota, e sim um descanso antes de uma nova ascensão. Ele começará a analisar o passado, quais decisões foram corretas e quais se tornaram armadilhas. A vidente disse: Capricórnio deve olhar para a sua própria vida como um escultor olha para uma pedra, ver não as rachaduras, mas a forma. Este período contribuirá para a compreensão de que a verdadeira força não está na posse, mas na flexibilidade. E quem entender isso nunca mais cairá. Em maio, a vida colocará uma escolha: permanecer no antigo, correndo o risco de ficar preso, ou partir para o desconhecido, correndo o risco de perder tudo. E embora a segunda opção pareça perigosa, é ela que leva à liberdade, porque 2026 não aceita compromissos. Capricórnio ou se elevará ou cairá, não haverá terceira opção. E por isso, neste momento, é importante ouvir não o medo, mas o chamado interior. Vanga disse: quando o Capricórnio dá um passo no vazio, uma nova terra nasce sob seus pés. Esta frase se tornará profética para este ano. O verão é a época de maior tensão. Em junho-agosto, ocorrerão eventos que forçarão Capricórnio a repensar tudo o que considerava suas conquistas. Uma parceria pode ser destruída, um laço familiar pode se romper,
ou o destino pode forçá-lo a abandonar o que parecia seguro. E é aí que a verdade se revelará. As perdas não são inimigas, mas portas. Porque quando o velho desaparece, surge espaço para o novo. A vidente viu esse momento como uma queda de rocha, após a qual nasce um vale, símbolo de uma nova vida após a destruição. Este período ensinará ao Capricórnio o mais importante: aceitar ajuda. Normalmente ele está acostumado a resolver tudo sozinho, sem pedir, sem reclamar, mas 2026 quebrará essa armadura. Ao seu lado aparecerá uma pessoa que lhe estenderá a mão. Pode ser um velho amigo, um parceiro ou até mesmo alguém que ele antes subestimava. Se aceitar o apoio, a energia começará a retornar. Se fechar, o esgotamento durará mais tempo, porque o destino deste ano atua através das pessoas. Setembro será o primeiro mês de recuperação. Capricórnio começará a sentir que a pressão interna está diminuindo. Surgirão os primeiros sinais de que a situação está mudando para melhor. Pode surgir uma nova proposta de trabalho, uma chance de recuperar recursos perdidos ou de criar algo próprio. Mas o mais importante é que a confiança em suas próprias forças retornará. Agora ele não é mais a pessoa que era no início do ano. Ele não busca mais provar nada. Ele simplesmente age. E nisso está sua nova força. Em outubro, novembro, começarão mudanças financeiras. Inicialmente imperceptíveis, mas estáveis. O que antes era conquistado com luta, agora começará a vir naturalmente. A vidente disse: o capricorniano recebe a recompensa quando deixa de persegui-la. E é exatamente isso que vai acontecer. Aqueles que passaram o ano sem desespero sentirão que a vida finalmente está se encaixando. O dinheiro começará a entrar, as pessoas voltarão, os planos se concretizarão. Mas desta vez tudo será diferente. Tranquilo, sem ilusões, sem pressa. No final do ano, Capricórnio compreenderá que 2026 não o destruiu, mas o tornou verdadeiro. Ele não tem mais medo de recomeçar. Sua tranquilidade agora não é frágil, mas sólida como uma rocha. E essa tranquilidade atrairá novas oportunidades para ele, porque as pessoas sentem a força daquele que passou pela tempestade e não se quebrou. Sua autoridade será restaurada, mesmo que tenha sido perdida anteriormente, mas agora será uma autoridade diferente, não por causa do status, mas por causa do respeito. Vanga disse: o destino não dá a Capricórnio um caminho fácil, mas um caminho que leva à imortalidade. Em 2026, ele entenderá o significado dessas palavras. Ele terá que cair de joelhos para depois se levantar mais alto do que nunca. E essa ascensão não será instantânea, mas profunda. Depois deste ano, ele não buscará mais apoio. Ele se tornará o apoio para os outros. Sua palavra terá peso, sua experiência terá valor, seu caminho terá respeito. Este ano tornará Capricórnio sábio e taciturno. Ele não fará mais promessas, não perderá tempo com ninharias. Ele saberá que o importante não é ter muito, mas ter o que realmente vale a pena. E por isso, embora 2026 seja difícil, ele se tornará sagrado, pois é justamente através das perdas que este signo encontrará seu sentido. Sua riqueza não nascerá dos lucros, mas da experiência. Sua tranquilidade não virá da ordem externa, mas da força interna. Seu futuro não está na glória passada, mas na nova liberdade. Quando o ano chegar ao fim, Capricórnio olhará para trás e verá que tudo o que considerava uma derrota era, na verdade, uma bênção. Cada golpe, cada dúvida, cada perda foram passos para um novo nível. Ele se tornou quem deveria ser, um guerreiro tranquilo, que não tem medo da escuridão porque já sabe como acender a luz interior. Aquário. Para o Aquário, 2026 será um momento de explosão, quando a força interior que ele carregou durante anos finalmente irá se manifestar.
Vanga disse: o aquário não procura ouro, ele o cria do nada. E é neste ano que essa frase se tornará profética, porque tudo em que aquário tocar começará a dar resultados. Suas ideias ganharão vida, seus planos se realizarão e o destino finalmente abrirá as portas que estavam trancadas há anos. Este será o ano em que aquário se transformará de sonhador em criador, de idealista em vencedor. O início do ano começará com mudanças inesperadas. Já em janeiro, fevereiro, a vida oferecerá uma chance que a princípio parecerá um desafio. Pode surgir uma nova direção na carreira, uma proposta de cooperação ou até mesmo a possibilidade de mudança. E embora Aquário seja geralmente cauteloso com tais decisões, desta vez deve confiar na intuição, pois é ela que o levará a um verdadeiro avanço. A vidente disse: quando Aquário ouve o chamado do desconhecido, ele vai, e o universo abre caminho para ele. Esse momento será crucial. A coragem nesse momento trará não apenas mudanças, mas também o início de um grande fluxo de prosperidade. Em março, abril, a situação se agravará. Aquário pode sentir pressão das circunstâncias, das pessoas, de seus próprios medos. E é aqui que será necessário fazer o que os outros temem: abrir mão do controle. Neste momento, o destino exigirá fé, pois 2026 não testa a inteligência, mas a disposição interior para agir sem garantias. A vidente viu esse momento como um salto no vazio, onde as mãos de Deus seguram aqueles que não têm medo de cair. E aqueles que confiarem no fluxo verão, já em maio, que tudo começa a se encaixar de forma quase mística. Nesse período, novas fontes de renda serão abertas. São possíveis ganhos repentinos, acordos de parceria, investimentos ou cooperação que trarão muito mais do que o esperado. O principal é não parar. Aquário terá a chance de agir em grande escala. Este não é um ano para pequenas coisas. Vanga disse: quando Aquário pensa em grande, o céu se inclina para ele. E é justamente a amplitude do pensamento que determinará o nível de seu sucesso. Aqueles que se permitirem sonhar sem limites receberão o que parece inatingível. O verão de 2026 será uma explosão de sorte. Em junho e julho, Aquário terá um momento decisivo, um avanço que pode mudar sua posição social. Para alguns, será um contrato que abrirá caminho para um grande capital. Para outros, um negócio que de repente decolará. Para outros, uma ideia que atrairá a atenção de pessoas influentes. A vidente viu esse período como um vento de ouro. Ele sopra rápido, mas não se repete. Por isso, é importante aproveitar o momento. Se Aquário agir de forma rápida, clara e confiante, o resultado superará todas as expectativas. No entanto, em agosto, surgirá o risco, a tentação de se dispersar. Quando o dinheiro começar a entrar, podem surgir pessoas desnecessárias, ilusões, gastos impensados. Vanga advertiu: para Aquário, o maior perigo não é a perda, mas o excesso. Portanto, a principal tarefa desse período é manter o foco. É melhor menos, mas de forma estável, do que muito e de forma caótica. Se ele conseguir manter o equilíbrio, o fluxo não vai parar. Pelo contrário, até o outono, ele vai começar a crescer ainda mais rápido. Em setembro, outubro, Aquário vai atingir um novo nível. Sua influência, reputação e possibilidades financeiras vão crescer exponencialmente. As pessoas começarão a procurá-lo em busca de conselhos, apoio e parceria. E é então que se abrirá a segunda etapa da riqueza, não por meio do dinheiro, mas por meio da influência. A vidente disse: a riqueza de Aquário não são moedas, mas as pessoas que o seguem. E este ano, essas palavras ganharão sentido real. Seu ambiente mudará. Apenas aqueles que realmente acreditam nele permanecerão ao seu lado. Neste momento, é possível a criação de um grande projeto,
um empreendimento que se tornará o sentido dos próximos anos. Pode ser uma empresa, uma iniciativa beneficente, um movimento criativo ou uma ideia que una as pessoas. O universo abrirá todas as portas se Aquário for sincero em suas intenções, pois 2026 trará sucesso apenas para aqueles que não buscam a fama, mas querem fazer algo significativo. Se ele agir por amor, receberá fama, lucro e respeito. Novembro trará estabilidade. Os fluxos financeiros que começaram na primavera se tornarão permanentes. O dinheiro virá facilmente, mas agora é importante administrá-lo corretamente. A vidente disse: o dinheiro que não serve ao bem se transforma em pó. Portanto, neste período, Aquário deve pensar estrategicamente, investir, ajudar, construir. O ano será propício para projetos de longo prazo, imóveis, investimentos, relações internacionais. Não se trata apenas de sorte, é a base que garantirá tranquilidade por muitos anos. Dezembro encerrará o ano de forma triunfante. Aquário estará no auge do que sonhava há alguns anos. Seu trabalho, projeto ou empreendimento receberá reconhecimento. Para alguns, será o auge financeiro, grandes lucros, assinatura de contratos, fluxo estável de dinheiro. Para outros, será uma vitória espiritual, a sensação de que finalmente estão no lugar certo. Mas, em qualquer caso, 2026 será o ano em que Aquário sentirá que agora tudo é possível. Vanga o via como um arquiteto aéreo que constrói não com pedras, mas com ideias. E este ano, essas ideias se transformarão em estruturas reais. Dinheiro, sucesso, reconhecimento. Mas a maior descoberta de 2026 será a percepção de que o sucesso não vem de fora, mas de dentro. Aquário compreenderá que quando age com honestidade, não por fama, mas por desenvolvimento, o mundo trabalha a seu favor. Pessoas, eventos e recursos começarão a convergir em um único fluxo, e esse fluxo não desaparecerá mesmo após o fim do ano. Ele se tornará um novo ritmo de vida. Após todas as tempestades dos anos anteriores, Aquário finalmente sentirá paz. Ele não tem mais dúvidas, não espera aprovação, não tem medo de mudanças. Ele se tornou quem sempre deveria ter sido, um condutor de novas ideias, um impulsionador do progresso, um criador de seu próprio destino. E quando 2026 chegar ao fim, ele perceberá que a riqueza mais valiosa não é o dinheiro, mas a oportunidade de viver livremente, criar, ajudar, ser ele mesmo. Mas agora ele terá liberdade, dinheiro e força, porque este ano fará de Aquário um dos poucos que conseguiu combinar espiritualidade e matéria. Ele não perderá a humanidade ao alcançar o sucesso. Não perderá o coração entre os números. Sua energia se tornará pura, forte, tranquila. E é por isso que ele se tornará um exemplo de como é a verdadeira riqueza, quando o mundo exterior apenas reflete a ordem interior. Peixes para os peixes, 2026 será o momento em que os sonhos se tornarão realidade. Vanga disse: os peixes nadam nas profundezas, mas quando a água fica transparente, eles veem o ouro no fundo. E é neste ano que a água ficará transparente. Após longos anos de incerteza, perdas e luta contra seus próprios medos, os peixes finalmente virão à tona. Este é o ano em que eles deixarão de seguir a corrente e começarão a controlá-la. E a recompensa por isso será algo que eles nem ousavam sonhar: estabilidade, sucesso, dinheiro e harmonia. No início do ano, os piscianos sentirão que algo mudou no ar. Já em janeiro surgirá a sensação de que a vida está preparando uma grande mudança. No início serão pequenos sinais, propostas, conhecimentos, novas ideias.
A vidente disse: os piscianos veem o futuro antes dos outros, mas duvidam de si mesmos. E serão justamente os primeiros meses de 2026 que os ensinarão a confiar em seus instintos. Pois tudo o que eles sentirem intuitivamente nesse momento se revelará verdadeiro mais tarde. Eles só precisam agir, sem esperar pelo momento ideal. Em fevereiro, março, uma oportunidade surgirá no horizonte, financeira, profissional ou pessoal. Pode ser um novo projeto que no início parecerá muito arriscado, ou uma parceria que exigirá coragem. Mas é aqui que começará a história principal do ano. Vanga dizia: os piscianos receberão ouro, se não se assustarem com a água fria. E esse passo rumo ao desconhecido será decisivo. Aqueles que se atreverem verão os primeiros resultados já na primavera, inesperados, rápidos e inspiradores. A primavera será um momento de inspiração e renovação. Em abril, maio, os piscianos sentirão que a energia da vida está voltando. Ideias que antes pareciam inúteis começarão a se concretizar. As pessoas que não acreditavam nelas começarão a pedir conselhos. O dinheiro começará a entrar de forma mais estável. E o que é importante, não por obrigação, mas naturalmente, como se o próprio universo tivesse decidido compensar os anos de luta. A vidente viu esse momento como uma onda reveladora, quando o fluxo interno coincide com o fluxo do mundo. Então, tudo o que os piscianos fazem se torna um ímã para a sorte. Em junho, a vida vai acelerar. São possíveis novos conhecimentos, viagens, encontros importantes. É um período em que é preciso estar aberto. Nesse momento, o destino os testará não com dificuldades, mas com excessos. A vidente avisou: quando o mar está calmo, os piscianos podem adormecer, mas é justamente na calmaria que se deve navegar mais rápido. No meio do ano será fácil ceder à tentação de parar. Aproveitar o que foi conquistado, perder o foco. Mas se os piscianos usarem essa calma para planejar e expandir, o ano trará um verdadeiro avanço. O verão de 2026 abrirá as portas para um grande fluxo financeiro. Em julho, agosto, é possível um aumento acentuado dos lucros, negócios lucrativos, receitas inesperadas. Pode ser uma nova cooperação, sucesso nos negócios, herança ou até mesmo um ganho repentino. Mas o principal é que o dinheiro não virá por acaso, mas como uma regularidade, porque até esse momento, os piscianos já terão purificado sua energia de medos e dúvidas. Seu mundo interior ficou mais puro, e o mundo exterior respondeu de forma espelhada. Vanga disse: quando a água de peixe se torna transparente, o céu se reflete. Isso não é apenas uma bela metáfora, é a descrição do mecanismo de sua sorte. Setembro trará um novo nível. Os piscianos começarão a perceber que agora podem mais do que imaginavam. Surgirá o desejo de criar algo significativo, não apenas ganhar dinheiro, mas realizar uma missão. Este é um período em que muitos representantes deste signo podem encontrar sua vocação. Para alguns, será a criatividade. Para outros, o trabalho espiritual. Para outros, os negócios que ajudam os outros. E quanto mais sentido houver em suas ações, mais forte será o fluxo de graça. Pois para os piscianos, o dinheiro sempre vem através do amor e da inspiração, e não do pragmatismo. A vidente disse: em 2026, os piscianos não vão pescar. Eles se tornarão o oceano. E de fato, no outono, eles começarão a atrair não apenas recursos, mas também pessoas. Um novo círculo se formará ao redor deles. Aqueles que compartilham seus valores. Não serão conhecidos casuais, mas aliados que ajudarão a crescer. São possíveis contatos internacionais, cooperação, mudanças, novos horizontes. Os piscianos começarão a pensar mais amplamente. Sentirão que as limitações existem apenas na cabeça. Outubro e novembro serão meses de prosperidade.
Dinheiro, reconhecimento, gratidão, tudo isso virá ao mesmo tempo. E embora 2026 seja um ano repleto de acontecimentos, nesse período os piscianos sentirão uma calma incrível, porque não estão mais lutando, estão simplesmente navegando na direção certa. Todas as forças que antes eram gastas em dúvidas, agora são direcionadas para a criação. Sua mente ficará clara, suas decisões serão precisas, sua intuição será infalível. É um estado de harmonia que abre as portas para o sucesso contínuo. Em dezembro, o destino fará um presente final. Pode ser um acordo que trará estabilidade para os próximos anos, um contrato importante, uma vitória em uma causa pela qual eles gastaram suas forças. E para alguns, um evento que mudará o destino para sempre. O nascimento de um filho, a compra de uma casa, a mudança para um lugar que se tornará um verdadeiro lar. Pois os piscianos não apenas receberão riqueza, eles encontrarão suas raízes. E isso, segundo Vanga, é a maior recompensa para este signo. Depois de 2026, os piscianos não serão mais quem eram. Eles percorrerão o caminho das dúvidas, a clareza, do medo à fé, do caos à harmonia. E essa transformação permanecerá com eles para sempre. Seu olhar se tornará calmo, mas forte. Suas palavras, curtas, mas profundas. Sua presença, silenciosa, mas influente. Eles não falarão sobre sucesso. Eles próprios se tornarão a personificação dele. Vanga disse: existem signos que buscam a felicidade, e há aqueles que se tornam a própria felicidade. Em 2026, os piscianos se transformarão no segundo tipo, e isso não será uma coincidência, mas o resultado do que eles passaram. Pois este ano lhes dará não apenas prosperidade material, mas também harmonia entre a alma e a realidade. E essa riqueza não desaparecerá, ela só aumentará.